batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí. Você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. A missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Você pode fazer agora o curso de missões pela plataforma. Você acessa o nosso portal e você terá todas as informações. Agora você pode estudar da sua casa, no seu trabalho, no seu tempo disponível, através da internet. Você acessará todos os nossos cursos e poderá fazer à distância usando a nossa plataforma. Aqui você vai ter mais de 60 horas de estudo, mais de 65 conteúdos diferentes, material para downloads, grupos para debate, professores online para te atender, aulas ao vivo, materiais que você vai ter de apoio, além de um certificado digital e tudo o que a tecnologia pode nos oferecer. Estamos avançando nos nossos estudos e nós queremos te convidar para que você venha fazer parte com a gente. Deus te abençoe. Secretaria Nacional de Missões. Senami.
Secretaria Nacional de Missões. Secretaria Nacional de Missões. Temos um projeto com crianças carentes, que são compostos por crianças jovens e adolescentes. E começamos esse projeto em 2015 com 5 crianças, e a cada ano o Senhor tem acrescentado este número. De sorte que hoje, em 2020, nós temos 50 crianças conosco. E nós somos gratos a Deus pelo vosso apoio. Muito obrigado, pastor Saulo, muito obrigado, Sename, que Deus vos abençoe. Queremos agradecer a todos pela ajuda que nos enviaram, que Deus continue abençoando rica e poderosamente todos que fazem parte da mesa diretora e todos que contribuem com esta obra, a grande obra missionária. Queremos agradecer a Jesus. Muito obrigado, Sename! Obrigado, Sename! Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Sename! Secretaria Nacional de Missões. Sename! E atenção, 13 de setembro, segundo domingo, Dia Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões. Organize e apresente uma grande programação especial em sua igreja e participe também da campanha Eu Faço Missões. Eu Faço Missões. Eu faço missões. Através desta campanha, você vai ajudar os projetos missionários nacionais e transculturais pela Secretaria Nacional de Missões, Sename. Nós estamos empenhados naquelas regiões áridas do norte da África e o projeto para o ano que vem, nós estamos em construção de uma escola lá em Mali. Você doa R$50, investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km, uma bolsa de estudo integral da EMAG, de 9 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Detalhes no site missões.com ou pelo WhatsApp 21 987 67. Feliz dia. Não, CGEDBOIO. Alô?
Sul. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Missão
se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Sename, Secretaria Nacional de Missões, órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com muito prazer, 11 horas em ponto, é a nossa live Sename. Na apresentação, Pastor Saulo Gregório, Secretário Nacional de Missões. A paz do Senhor, queridos irmãos de todo o Brasil e também fora.
que tem sempre prestigiado as lives Sename. O objetivo da live Sename é trazer conhecidos nossos missionários e também as informações do dia a dia do que acontece na Secretaria Nacional de Missões. Quero, no início já dessa live, estar cumprimentando toda a diretoria da nossa Sename, na pessoa do nosso presidente, pastor Wellington Júnior, que Deus continue abençoando, pastor Wellington, nessa gestão, que tem dado total apoio à Sename, Secretaria Nacional de Missões, para estar colocando os seus projetos em ação. Que Deus abençoe de forma especial. Quero mandar um abraço também ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD e também o presidente da Confradesp São Paulo. Que Deus abençoe o querido pastor, continue dando saúde para que ele continue conosco, nos trazendo sempre uma palavra de motivação, de incentivo em prol da obra missionária. E hoje nós temos o prazer de estar continuando, aí já é o terceiro dia de live, com o querido pastor e doutor Israel Marcelino, ele que está ali na Flórida, nos Estados Unidos, nos dando esse privilégio de falar de um assunto tão importante que é exatamente crises internas e crise externa na vida missionária. Ele que fala com bastante propriedade, 40 anos trabalhando com missões. Você que acompanhou desde o primeiro dia, deu para pegar um pouquinho da história dele. Se você não pôde acompanhar desde o primeiro dia, todas as lives estão gravadas aí no nosso YouTube, basta você acessar e você vai ter todas essas informações. Pastor Israel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Saulo Gregório. É um prazer muito grande poder, de novo, nesta manhã, estarmos juntos. A paz do Senhor, pastor Moisés, aí, Rio de Janeiro. A paz do Senhor, toda a diretoria da Sename. Também o nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa Júnior. E também o meu pastor lá no Belenzinho. E também da Confradesp, o pastor Zé Wellington. Um abraço a todos os pastores que estão nos vendo, nos assistindo. Um abraço para todos os missionários também que estão ligados aí na semana, viu? E mais uma vez, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a Secretaria Nacional de Missões, que ela possa crescer, desenvolver e alcançar os 4 cantos desta terra. Ok, pastor, muito obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite e estaremos até amanhã, né? Amanhã ainda temos mais uma live trazendo o pastor Israel, porque esse assunto é muito amplo e muito importante para os missionários e para você que ama a obra missionária. Pastor, vamos dar continuidade naquela história linda, né? De 40 anos em missões. Eu sei que são muitos os acontecimentos para o senhor nos contar, então, mais uma parte da sua história, fique à vontade. Pastor, a gente tem muita experiência, tem muita história, né? O que Deus tem feito de uma forma muito grande. Mas teve um dia, aliás, teve uma noite, em que eu estava na igreja, numa quarta-feira, de repente a porta da igreja abriu e entrou uma mulher. Eu estava perto do púlpito, ela foi até onde eu estava, estendeu o dedo, botou o dedo no meu nariz e disse assim: você vai morrer. Sou uma bruxa, nós somos 3, nós estamos jejuando para lhe matar. As crianças e os adolescentes desta igreja vão se tornar homossexuais, lésbicas, dependentes de drogas. Os casais vão se arrebentar. Família vai se arrebentar. Nós vamos arrebentar com a igreja que você está pastoreando. E você vai morrer em cima desse púlpito aqui, ó. Você vai cair do lado e morrer. Aí eu olhei bem firme para ela e perguntei: é só isso que você tem para me falar? Ela disse: só. Eu falei: olha, então, por gentileza, me dá licença. Eu peguei, coloquei o meu dedo perto do nariz dela
e disse para ela: na palavra de Deus, na Bíblia que eu prego, está escrito que aquele que está comigo é maior, é mais forte do que aquele que está do lado de fora. Então, em nome de Jesus Cristo, te retira desse lugar e todas as tuas palavras caiam por chão. Ela deu meia volta e foi embora, pastor. Passado uns dias, nós começamos a ver alguns probleminhas acontecendo. Mesmo eu entrando em oração, eu fui buscar, eu digo, eu preciso saber direitinho o que é que está acontecendo. Aí alguns irmãos chegaram para mim e disseram para mim: pastor, os adolescentes e a nossa mocidade estão indo numa boate aqui na cidade de Israelis. Aí eu falei: está indo, está indo. Eu peguei, reuni a diretoria da igreja e falei para eles: sábado agora eu estou indo para a boate. Eles olharam tudo para mim, né? E disseram: o que é isso, pastor? Eu disse: não, sábado agora eu vou à boate, eu quero que vocês me ajudem em oração e vou sozinho. Quando foi sábado, por volta de umas 8 horas da noite, 8h30 da noite, eu cheguei na boate e tinha 2 guarda-roupa, sabe aqueles guarda-roupa grandão na porta assim, da boate e tal, né? Peguei, entrei por eles, entrei lá dentro, tinha um conjunto tocando em cima de uma plataforma. Eu pulei em cima daquela plataforma, pastor, e comecei: stop, 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 para. E eu comecei a procurar o pessoal, os adolescentes e os jovens da nossa igreja, e comecei a dizer: você vai embora, você vai embora, você vai embora, você vamos embora. Nisso, os guarda-roupa vieram para me pegar. Um rapaz levantou e disse: não bota a mão no pastor, não. O pastor não pode botar a mão nele. Aí eu fui tirando um, tirando o outro, falaram para mim: tem gente no banheiro. Eu fui para o banheiro das mulheres, fui para o banheiro dos homens. Saí lá mais ou menos com quase 20 pessoas de dentro daquela boate. Quando eu estava na porta, a dona da boate chegou para mim e disse: se você voltar aqui, eu vou te matar. Aí eu olhei para ela e falei para ela: olha, se você aceitar os membros da nossa igreja entrar dentro dessa boate, eu volto. Ela disse: se você voltar, eu te mato. Aí eu disse para ela: olha, você me desculpa, mas eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer isso, né? O Jesus que eu prego, ele veio da vida. E da vida com abundância. Agora, o pai dele mata. Então, antes da senhora pensar em me matar, sabe, precisa tomar cuidado, porque o pai de Jesus, né, ele mata, a Bíblia diz, então vai devagarzinho. Ela olhou para mim e falou assim: eu mando te matar. Eu peguei: tudo bem, vou embora. Aí todo sábado eu ia lá para a porta da boate para ver se o pessoal entrava, não entrava, e graças a Deus, passado uns 3 meses mais ou menos, a boate fechou. Passado mais uns 3 ou 4 meses, chegaram para mim e disseram para mim: olha, a fulana de tal está com câncer, fase terminal, e seria bom, de repente, dar uma olhadinha, né? Aí eu peguei e fui visitar ela. Quando ela tinha uma noite que eu fui entrando, ela me viu, ela ficou esbranquiçada. Eu falei: não, fica tranquila, eu estou em paz. Fiquei sabendo que você está com câncer, está em fase terminal, e eu queria saber se você quer que eu ore por você. Ela disse: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu falei: então você vai para a igreja. Você vai para a igreja? Ela falou: vou. Vai para a igreja com a família, lá na igreja eu vou orar por você. No domingo, no meio do culto, eles entraram. Eu parei o culto, falei para a igreja: aqui está a fulana de tal, com a família, bababá. Vocês sabem que ela está com câncer. Chama aqui para frente. Fizemos a oração, Jesus. O pastor Saulo, fizemos a oração em nome de Jesus, tudo direitinho. O senhor acredita que Jesus curou a mulher? Jesus curou a mulher, sabe? Bênção. Nunca mais abriu boate, nunca mais falou mal da igreja, e muitas vezes as pessoas iam brincar com ela, ela dizia: olha, não brinca com aquele baixinho não, porque o Jesus que ele prega dá vida, mas o pai de Jesus dá acerto de conta para gente. E ela está viva. E a mulher que entrou, pastor, na nossa igreja dizendo que eu iria morrer, um dia ela voltou para a igreja. E quando eu estou lá na igreja, de repente o Senhor falou dentro de mim assim: dá $100 de oferta para ela. Aí eu falei: Senhor, é muito dinheiro, eu vou dar 10.
para que eu vou dar $100? Aí o Senhor falou para mim, dá $100 e coloca na mão dela. Aí eu fui para o lado dela, ela já ficou meio assustada. Aí eu falei para ela, abre a mão. Ela abriu, falei, ó, o Senhor Jesus pediu para eu te dar $100 para você. Abre a mão e pega. Quando ela abriu a mão, que ela pegou, ela começou a chorar. Naquela noite ela aceitou Jesus. Essa mulher aceitou Jesus, foi liberta, a libertação dela foi um negócio tremendo, foi um negócio incrível, foi liberta. Se eu contar a libertação dela, pastor, é tão forte que algumas pessoas vão dizer, o pastor Israel está falando abobrinha, não tem nada a ver. Mas foi um negócio tão forte, sabe? Ela foi liberta, ela aceitou Jesus, foi liberta, foi batizada com o Espírito Santo, e hoje ela é missionária, fazendo a obra de Deus na face desta terra. Então, eu vejo essas coisas que fortalecem a nossa fé. E se por acaso o senhor não tivesse tomado essa decisão de ir atrás das ovelhas lá na boate? Ah, não, pastor, talvez eu teria perdido todos. Poderia ter... A história da nossa igreja poderia ser totalmente diferente. Porque eu fiquei conhecido em Raienes como o pastor que entrou na boate. Eu fiquei conhecido lá em Raienes com essa fama, o pastor que foi na boate buscar a ovelha que fazia parte da igreja dele. E tem pessoas que talvez estejam nos vendo e nos ouvindo que sabem, têm conhecimento dessa história. Então tem coisas que a gente faz que faz com que o rumo da igreja, sabe, toma um rumo certo. E tem coisas que a gente deixa de fazer com medo e ali quebra. Então, eu acho que tem certas coisas que você precisa ter fé e ter coragem para fazer. Se você tem fé e não tem coragem, não funciona. Se você tem coragem e não tem fé, também não funciona. Você precisa de coragem e você precisa de fé para romper todos os obstáculos que aparecem diante de nós, pastor. Humanamente falando, pastor Israel, seria uma loucura, né? Fazer isso, entrar na boate, parar tudo, tirar as ovelhas, seria uma coisa assim que na lógica não seria o correto. Mas o senhor ousou, né, pelo Espírito Santo de Deus, e deu tudo isso um resultado abençoado. Pastor, nós temos que ter a ousadia, pastor. Eu acho muito interessante, porque eu falo isso para muita gente. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu autoridade. Nós precisamos ter ousadia. Pastor, eu já vi morto ressuscitar, paralítico andar, cancerosos serem curados. Amanhã eu vou contar uma história para vocês a respeito do que aconteceu na minha casa, na minha família, pastor. Nós temos que ter ousadia. No nome de Jesus, nós só vamos vencer o mal pela ousadia de usar o nome do Senhor Jesus. E ele deixou, né, tudo isso para que nós pudéssemos usar, né? Em nome de Jesus. A fé é para nós usarmos essa terra. Lá no céu ninguém vai precisar de fé. A ousadia é para usar nessa terra, não é para usar lá no céu. Então, a minha vida, a minha experiência desses 40 anos, foi ousadia. Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha carro, eu entrei dentro de uma concessionária, olhei o carro mais bonito que tinha, uma van, e que eu precisava, e o homem virou para mim e falou, o que você está procurando? Eu falei, eu quero essa van para mim, essa daqui. Aí ele falou assim para mim, vamos preencher tua documentação. Quando preencheu minha documentação, ele falou para mim, você não vai levar essa van. Eu disse, por que eu não vou levar essa van? Eu disse, porque você não tem crédito, você acabou de chegar do Brasil, você não tem nem salário direito, e você vem dizer para mim que você vai querer levar essa daí? Eu falei, eu quero dar uma volta nela. Com muito custo, eu saí andando com ele, com o vendedor na van. E eu batia na van e falava assim para ela, você vai ser minha. Você vai ser minha. Perto do vendedor. Perto do vendedor. Quando nós paramos, ele agradeceu, falou para mim, ó, a van não vai ser tua. Aí eu virei para ele e falei, posso te fazer um pedido? Ele falou, pode. Preenche a minha documentação do jeito que está, manda para os bancos, e vamos ver o que vai acontecer. Em uma semana, eu recebi 5 cartas de banco dizendo não, porque eu não tinha crédito.
Mas no 6º ou no 7º dia, não me lembro agora, ele ligou para mim, dizendo: pastor, o que foi? A tua van está pronta aqui, já está com placa, tudo, vem buscar. Eu falei: mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ele falou assim para mim: olha, o dono da concessionária é evangélico, é americano. Quando ele viu que todo mundo respondeu não, ele assinou por você. Pode ir embora, pode levar. Ele assinou, você só vai pagar as contas. Aqui chama de consignor. É como se ele tivesse sido responsável pelos meus pagamentos. Tornou-se o meu amigo, pastor. Deu emprego para os meus filhos. É meu amigo até o dia de hoje. Ele faz parte da Assembleia de Deus Americana, lá em Raiene, sabe? Meu amigo até no dia de hoje. Mas é assim que Deus faz. Quando ele viu o papelado, viu que eu era pastor, falou: não, esse homem precisa desse carro. Eu assino. A própria Chrysler, pastor, foi quem financiou para mim. Uma vez eu pedi um cartão para o banco me negou. Eu mandei uma cartinha: sou crente, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, sou pastor, sou missionário e eu preciso de um cartãozinho de crédito, porque muitas vezes eu viajo e os hotéis não aceitam dinheiro, só aceitam o cartão de crédito. Logo, 15 dias depois, chegou um cartãozinho de crédito para mim, dizendo: missionário, usa ele da melhor forma. Então, essa ousadia, pastor, nós temos que ter essa ousadia. Porque Deus está no controle. Enquanto muitas pessoas se envergonham, né, de falar que é um crente, que é um pastor, né, e que é um missionário, o senhor está dando uma lição que a gente precisa ser ousado em expor isso e deixa Deus cuidar. Sim, tranquilo, pastor. Deus está no controle de tudo, sabe? Está no controle dos homens, do ímpio, está no controle do inimigo nosso, da nossa alma, no controle dos anjos, dos arcanjos, da economia, dessa pandemia. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, pastor. Amém, amém. Está aí, meus queridos irmãos, um pouquinho, né? Um pouquinho só para você ficar com vontade de ouvir mais amanhã, da história do querido pastor Israel Marcelino, 40 anos no trabalho missionário. A chamada foi uma chamada linda, maravilhosa. Isso você, se você quiser ver, né, desde o início, basta você acessar o YouTube da Sename, né? Acesse aí, você vai ver toda essa história. Mas agora nós vamos com Moisés lá no Rio de Janeiro. Quero já deixar a pergunta para o pastor Israel, que vai ser o seguinte: o senhor acha que os missionários têm que entender que lá no campo pode sofrer decepções, frustrações espirituais e ministeriais? Se isto acontecer, o que eles devem fazer? Essa é a pergunta. Se eu aguardo um pouquinho, e agora direto com o nosso pastor Moisés Ricardo, direto do estúdio da Sename aí no Rio de Janeiro. Com você, Moisés. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. A missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões. Está convocando todos que podem cooperar com essa obra que anualmente é feita. Naturalmente estamos acompanhando o processo que está sendo desenvolvido, mas segundo a vontade de Deus iremos colaborar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus abençoe a todos,
Dia Nacional de Missões, unidos, desafios vencidos. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Eu Faço Missões. Contribua com a campanha da Senami Eu Faço Missões. A sua contribuição estará ajudando a obra missionária no sertão nordestino. Muito obrigado, Senami! Obrigado, Senami! Secretaria Nacional de Missões. Amém, graças a Deus. Que bênção aqui na nossa programação, é a nossa live Senami, a live da Secretaria Nacional de Missões. Temos aqui diversas participações, você enviando o seu áudio aqui para o nosso WhatsApp da Senami, dizendo eu faço missões. Nosso WhatsApp é o 21, código do Rio de Janeiro, 21 98733 7767. Diga o seu nome, a cidade onde você está. E também diga a frase eu faço missões. Diga com alegria, com entusiasmo. Temos aqui diversas participações, diversos irmãos participando, aqui mandando seus áudios para nós, também nos assistindo pela fanpage oficial.senami, pelo nosso YouTube, nosso canal no YouTube, senami.oficial. Nesta sexta-feira, atenção, nesta sexta-feira, todas as participações desta semana, vamos reunir, né? Todos os nomes, e nesta sexta-feira vamos sortear dois cursos online profissionalizantes da nossa FAICAD, a Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. Então não perca, hein? Não perca essa grande oportunidade de mandar o seu áudio para nós e concorrer a esses 2 cursos profissionalizantes, tá bom? E também o site eufaçomissões.com. Você vai participar dessa campanha, é o Dia Nacional de Missões, celebrado pela Senami através da campanha Eu Faço Missões. No dia 13 de setembro, todas as igrejas evangélicas comemoram o Dia Nacional de Missões, instituído pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Veja mais detalhes sobre essa campanha interessantíssima através do nosso site eufaçomissões.com. Não perca, hein, esta grande oportunidade de ajudar os projetos nacionais e transculturais, fazendo com que a obra do Senhor possa ir até aos confins da terra, porque inclusive nessa onda de pandemia, a obra de Deus continua, os missionários continuam fazendo a obra do Senhor. E é muito importante a sua contribuição, a sua colaboração também, na campanha Eu Faço Missões. E agora, com muito prazer, nós vamos voltar com o nosso querido pastor Saulo Gregório, aqui na nossa grande live Senami. Pastor Saulo Gregório, com que prazer, é um prazer muito grande receber também o nosso querido pastor que está conosco nesta manhã, o nosso querido pastor Israel Marcelino. A paz do Senhor Jesus a todos, live Senami. Ok, Moisés, muito obrigado, que Deus continue te abençoando aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Uberlândia e o querido pastor Israel Marcelino lá na Flórida, nos Estados Unidos. Quero mandar um abraço a todos os queridos irmãos que têm nos prestigiado com a sua audiência, principalmente os missionários. Você não pode ficar fora dessas palestras que estamos desenvolvendo aqui junto com o pastor Israel, porque ele está falando exatamente o que você vive no campo. Então, nós estamos falando com alguém que tem experiência, 40 anos de missões, e vai ser bênção para você. O meu abraço ao pastor Joel Holden, aí em Porto Velho, que Deus abençoe aí vocês, que sempre tem apoiado, e inclusive mandou esse vídeo aí abençoador, falando do Dia Nacional de Missões. Que Deus abençoe, e vamos lá à pergunta que vamos estar ouvindo o nosso querido pastor Israel respondendo, né? O que ele acha dos missionários que os missionários têm que entender que lá no campo podem sofrer decepções, frustrações espirituais e ministeriais. E se isto acontecer, o que eles devem fazer? Com o senhor, pastor Israel. Pastor Saulo, lembra que ontem eu disse que não existe super-homem? Não existe super-pastores ou super-missionários, super-pais, né? Então, nós temos que entender, pastor Saulo, de que nós somos humanos. E temos que entender que nós temos sentimentos
e emoções. Inclusive, os membros das igrejas precisam entender de que o pastor tem coração, que o pastor tem sentimento, que o pastor tem emoções, né? Então, muitas vezes, quando eu toco nesse assunto nos nossos seminários, pastor, eu costumo dizer o seguinte: não é só o missionário, nós estamos aqui Sename falando de missionários, mas vamos falar também sobre os pastores locais, a pressão que eles sofrem, né? Os obstáculos que eles têm, pastores, mais missionários. Todos nós que estamos fazendo a obra de Deus, nós precisamos ter consciência de que o sofrimento faz parte da nossa vida cristã, faz parte do nosso ministério. Então, nós precisamos ter consciência de que os nossos sentimentos e as nossas emoções, os nossos pensamentos, muitas vezes não estão preparados para enfrentar todos os obstáculos que vão surgir na nossa caminhada, no nosso ministério. E os obstáculos surgindo, os obstáculos aparecendo, a maledicência. No meu seminário eu falo muito contra a maledicência que existe no nosso meio, acaba trazendo transtornos mentais, enfermidades mentais. Então, tem muitos pastores ou muitos missionários que precisam entender de que nós vamos ter no campo missionário ou na obra de Deus, mesmo sendo pastor presidente, nós vamos ser afrontados, nós vamos ser confrontados, nós vamos sofrer decepções, nós vamos sofrer frustrações. Por que não dizer que nós vamos sofrer desilusões, pastor? Muitas vezes é triste eu falar o que eu vou falar para o senhor, tá certo? Muitas vezes a gente escuta aí um obreiro, um pastor, um missionário partindo para o suicídio, ou então para a esposa dele partindo para um suicídio ou algo parecido assim. Tudo isso é uma somatória, é uma síndrome que vai acontecendo na mente da pessoa, sabe? Com relação às afrontas, às decepções, porque não estavam preparados para serem perseguidos. Jesus disse assim: olha, o que estiver acontecendo com o mestre vai acontecer também com os seus discípulos. Então é muito importante nós entendermos que no campo missionário ou na igreja nós vamos ter os nossos amigos, nós vamos ter aqueles que nos amam, mas nós vamos ter os nossos inimigos e aqueles que nos odeiam. Dentro das nossas igrejas nós vamos ter o joio e vamos ter os trigos. Nós vamos ter dentro das nossas igrejas as ovelhas e vamos ter os bodes. Nós vamos ter os crentes e os não crentes. Nas nossas igrejas nós vamos ter aqueles que oram por nós, para nós nos abençoar, e tem aqueles que fazem a oração contrária. Pastor, nós estamos vendo isso há muitos anos acontecendo. Aí vem as afrontas, vem os confrontos, vem as angústias, vem as perdas de sono, falta de apetite, né? Aí vem, muitas vezes, problema cardíaco do pastor ou do missionário. Aí vem a diabetes, aí vem a pressão alta. Tudo isso são distúrbios que, muitas vezes, provocado por nossos sentimentos ou provocado por nossas emoções. Então, quando nós estivermos passando por adversidade no nosso ministério, no campo que nós estamos trabalhando, não importa qual é o tipo da adversidade, a gente precisa ter a consciência de que o Senhor nos chamou e Ele é o dono da obra. A adversidade para nós tem que ser vitaminas, pastor. Nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos, cuidar dos nossos olhos, cuidar da nossa boca, porque uma vez que nós cuidamos dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa boca, nós cuidamos do nosso homem interior, dos nossos pensamentos, sabe? Então, quando surge a adversidade para o meu lado, pastor,
E eu olho e digo assim, bom, a montanha da adversidade levantou. Isso significa que tem uma bênção muito grande preparada para mim lá do outro lado. Então, se nós não pecamos, não estamos em desobediência, se nós não estamos na contramão de Deus, se Deus está conosco, pastor, nós temos que entender que tudo isso faz parte. Agora, como cuidar, como fazer com que isso não nos atinja? Deus deu 2 ouvidos para nós, pastor. Tem certas coisas que entram por um e saem pelo outro. Não é tudo que nós devemos de ouvir, não é tudo que nós devemos de ver, e não é tudo que nós devemos de falar. Essa pandemia hoje, pastor, ela está muito mais emocional do que, de repente, físico. É tanta reportagem negativa, é tanta morte, é tanta coisa que a gente acaba ficando influenciado negativamente, achando que Deus não está no controle de todas as coisas, né? Então, nós precisamos só entender isso. Não é tudo que eu posso ouvir, não é tudo que eu posso ver e não é tudo que eu posso falar. Então, eu só deixo as agressões atingir o meu interior se eu quiser. Eu sou o guardador da minha mente. O Senhor me ajuda a guardar a minha mente. Então, não quero ver, não vou ver. Não quero ouvir, não vou ouvir. Alguém chega para mim e fala, pastor, eu tenho um negócio para te falar. Muitas vezes eu falo, vai me edificar? Não, é coisa ruim. Então, não quero saber. Não faz parte, não preciso. Coisa ruim eu não preciso ficar sabendo. Agora, se alguém olhar e falar assim, não, pastor, eu tenho algo para precisar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Vamos embora, meu irmão, vamos junto. Chega já o mundo aí fora, que já pensa negativamente de nós. Já chega aí, sabe, as autoridades que muitas vezes fecham as nossas igrejas sem pensar de que na igreja é onde a pessoa pode ser curada, pode ser restaurada. Então, nós precisamos entender de que se eu permitir, pastor, eu fico enfermo, a minha alma fica enferma, minhas emoções ficam enfermas, os meus sentimentos ficam enfermos. Eu tenho encontrado vários companheiros estão doentes, sabe? Ou é coração, ou é mentalmente cansado, ou estão apáticos, estão desiludidos, ou então estão pensando negativamente, sabe? E eu gostaria, inclusive, de dizer para os companheiros, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, sabe? Levanta a tua cabeça, enche o teu peito de ar, o Espírito Santo de Deus está contigo, Deus está contigo, meu irmão. Olha para frente, não olha para trás, nem do lado, não. Deus tem algo maior e melhor preparado para nós. Para isso, Ele é Deus. O dia que não estiver preparado, pastor Saulo, Ele vai me levar. Ele vai te levar. Ele vai deixar nós aqui para quê? Para ficar na mão do mundão, dos ímpios e disso tudo? Não. Deus nos ama. E a promessa do Senhor Jesus, pastor, foi essa. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Terminando já um pouquinho só, pastor. Esses dias atrás, eu fui fazer um exame médico e descobriram uma hérnia de hiato grande, tamanho de uma laranja. E o médico chegou para ele e falou, precisa fazer essa cirurgia o mais rápido possível, mas você precisa perder pelo menos uns 5 quilos aí, por volta mais ou menos de uns 6 ou 7 quilos. E eu falei, mas como é que eu vou perder? Demorei tanto tempo para ganhar essa barriga e você agora quer que eu perca assim em 30 dias? Sem falar no investimento, né? Sem falar no investimento. Ele falou, não, você vai ter que perder. Eu falei, tá bom, como? Andando. Aí eu comecei a andar, pastor. Fui andando, todos os dias, e fui fazendo a minha caminhada. Um dia, pastor, sabe quando você levanta assim meio triste, meio acabrunhado, fala, puxa vida, essa cirurgia que eu vou ter que fazer, eu não sou muito chegado a fazer cirurgia, aquele negócio todo. Aí, no meio da minha caminhada, eu comecei a chorar e dizer assim, Senhor, eu vou desistir, eu vou parar do meu ministério. A minha despesa é muito alta. Para sair dos Estados Unidos para ir para o Brasil, a passagem internacional está muito cara. E eu comecei a fazer, eu estou fazendo seminários, vendendo livro, eu vivo de vender livro, de vender apostila, de fazer seminário. Eu vou desistir, não vai dar mais para andar, não.
E eu estava, naquele momento, vendo o sol assim, sabe, bem de cara, porque a Flórida tem muito sol, né? Aí, de repente, uma voz atrás de mim disse assim, não desista. Aí eu olhei para trás, quem sabe tem um brasileiro aqui atrás, falou em português comigo. Não tinha ninguém, pastor. Aí eu continuei andando. E eu disse, não sei, eu vou parar. Aí a voz disse assim, quem é que está mandando você parar? Aí eu entendi que o Senhor estava falando comigo. Chorando, eu disse, Senhor, as lutas, os obstáculos, os sofrimentos, as apatias, as afrontas, os confrontos, tudo que eu tenho passado. Aí ele disse assim, você só vai parar o dia que eu mandar você parar. Você não pode, olha, presta atenção nisso, pastor, você não pode administrar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo de acordo com os teus pensamentos. Você tem que administrar o teu espírito, a tua alma, de acordo com o meu espírito, pastor. E foi pá, aquilo explodiu Aleluia. dentro de mim. E eu pedi perdão. Então eu quero dizer para o meu companheiro que está nos vendo, que está nos ouvindo, administra o teu espírito, administra a tua alma, administra o teu corpo, administra a tua família, administra a igreja, o teu ministério, de acordo com a voz do Espírito Santo de Deus. Já tem 4 minutos aí, 3 minutos. Pastor, Fique à vontade. Então vou continuar. Deixa eu dizer algo para o senhor. Nós precisamos fazer do Espírito Santo de Deus o nosso companheiro. Nós precisamos entender isso, sabe? As atividades, muitas vezes, físicas da igreja humana, a gente cuidando de construção, sabendo que está faltando alimento, faltando dinheiro, ou faltando alguma coisa, faz com que a nossa mente esqueça de que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, para nos consolar, pastor. Eu nunca peguei o telefone aqui, pastor, para poder ficar ligando para um, para o outro, pedindo alguma coisa. Não, eu falo com Deus. Para falar que eu nunca peguei, pastor, eu fiz isso com um amigo meu particular, sabe? Que é meu amigo particular, passando por uma necessidade, eu dei uma ligadinha para ele e ele me ajudou. Mas deixa eu dizer algo para o senhor, nós precisamos entender de que o Espírito Santo ainda está nessa terra. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está conosco. Nós precisamos entender de que o ministério nosso só vai ter sucesso se nós dependermos do Espírito Santo de Deus. Missionário, você que está no campo, faça do Espírito Santo teu companheiro. Meu pastor, dirigente de igreja, pastor, presidente de igreja, pastor que está nas igrejas passando por essa pandemia, o Espírito Santo está se movendo nessa terra, nas igrejas e nas nossas vidas. Isso para nós é muito importante, pastor. Eu nunca abri mão da palavra de Deus, eu nunca abri mão da presença do Espírito Santo de Deus, eu nunca abri mão, pastor, das minhas condições, sabe, daquilo que eu acredito, daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Me entendeu, não? Então, eu nunca abri mão da presença do Senhor. Eu falo isso, inclusive, nos seminários que eu aplico nas igrejas, eu falo, não abra mão da palavra de Deus. Um dia, pastor Saulo, o mundo, a humanidade vai ter que se dobrar diante da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Um dia todos os joelhos se dobrarão, vão ter que aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não envelheceu. Amém. Ela não envelhece e nem vai envelhecer. Amém. Que bênção, né? Que bênção está sendo aí esse nosso bate-papo com o querido pastor Israel Marcelino, direto da Flórida. Vamos agora com Moisés, lá do Rio de Janeiro, e depois nós voltamos com mais um bloco aí do pastor, trazendo essas lindas mensagens que está servindo para a sua edificação. Com você, Moisés. E atenção, 13 de setembro, segundo domingo, Dia Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões.
Organize e apresente uma grande programação especial em sua igreja e participe também da campanha Eu Faço Missões. Eu Faço Missões. Eu faço missões. Através desta campanha, você vai ajudar os projetos missionários nacionais e transculturais pela Secretaria Nacional de Missões, Senami. Nós estamos empenhados naquelas regiões áridas do norte da África e o projeto para o ano que vem, nós estamos em construção de um orfanato, de uma escola lá em Mali. Você doa R$50, investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km, uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no site eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 987337767. Um feliz dia de missões. Realização Senami e CGADB. Apoio CPAD. Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Wendel da Assembleia de Deus em Mossoró. Entre conosco na campanha Eu Faço Missões da Senami. Faça a sua contribuição. Ela vai chegar aonde precisa. Deus te abençoe. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Missão, queridos companheiros, está no coração de Deus. A nossa igreja, na sua grande organização, ela constituiu a Senami, Secretaria Nacional de Missões. E a nossa Secretaria de Missões está trabalhando de forma especial, mas estamos pedindo a você, para que você se integre, para que você ajude. Meus irmãos, há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de anunciar a palavra de Deus. Bem, por isso nós pedimos a sua oração, a sua contribuição, a sua ajuda e o seu apoio. Queridos, Deus abençoe. Um feliz dia de missões. Todos nós estaremos orando, ofertando e apoiando o trabalho do Senhor. Deus abençoe. Muito bom, aqui na nossa Secretaria Nacional de Missões é a Live Senami, temos aqui diversas participações. Você também pode mandar o seu áudio dizendo o seu nome, a sua cidade e a frase Eu Faço Missões para nesta sexta-feira concorrer a 2 cursos profissionalizantes da nossa FAECAD, a Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. O telefone é isso aqui, ó, 21 98733 7767 e você pode mandar o seu áudio para nós. Vamos ouvir agora um dos áudios que já recebemos. A paz do Senhor, bom dia. Aqui quem fala é Sunamita, sou de Natal, eu faço missões. Amém, graças a Deus, que bênção aqui na nossa programação ter todos os nossos irmãos. Agora aqui na nossa fanpage temos aqui diversas mensagens também e eu gostaria de ler uma mensagem muito importante. Adquira o livro Cuidando da Tua Mente, sobre a autoria do pastor Israel Marcelino. Entre em contato agora mesmo, o telefone é 019, código de São Paulo, 99 977 5091 e fale com o pastor Wellington Tiso, tá bom? É um livro muito importante, muito bonito, muito que faz falta aqui para o nosso dia a dia, né? Que você possa ler também e adquirir esse livro Cuidando da Tua Mente, sobre a autoria do pastor Israel Marcelino. Entre em contato agora mesmo com o pastor Wellington Tiso, 019 99 977 5091. Aqui na nossa fanpage, né, nós temos aqui o Cacildo Matias Rezende dizendo o seguinte: glórias a Deus, aleluias, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Saulo e pastor Israel. Que honra, que prazer ouvir um servo de Deus como o senhor, o pastor Marcelino. Temos muitas outras mensagens também, inclusive aqui na nossa fanpage. Além da nossa fanpage, temos também o nosso canal no YouTube.
Nós temos aqui a nossa irmã Sunamita de Jesus, o Dídimo Públio, a Pamela Costa. Ela digitou o seguinte: a paz do Senhor, Deus abençoe a obra missionária Pamela de Porto Velho, Rondônia, e tantos outros também, a Núbia Rosas também. A paz do Senhor a todos, um excelente dia na presença do Todo-Poderoso. Agradecemos a todos que estão conectados conosco aqui na nossa programação. Voltamos então agora com muito prazer na Live Sename com o pastor Gregório e o nosso querido pastor Israel Marcelino, pastor Israel Marcelino conosco na nossa programação. Um forte abraço e continue conosco. 11 horas e 46 minutinhos. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Pastor Saulo Gregório. Ok, Moisés. Deus continue te abençoando aí direto dos escritórios da Sename, aí no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço ao querido irmão Cacildo, né? Cacildo trabalhou comigo muitos anos aqui na CEMAP, Serviço de Missões aos Povos, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Uberlândia. Quero dizer que estou muito feliz, Cacildo, de você estar acompanhando as nossas lives, que Deus continue te abençoando e te dando muita saúde. Também ao pastor Álvaro Sanches, né, o nosso pastor aqui de Uberlândia, Minas Gerais, ao diretor de missões Alex Moraes e toda a Secretaria de Missões CEMAP, que é a Secretaria da Assembleia de Deus de Uberlândia. Vamos lá dar continuidade aqui nesse assunto tão importante, cuidando da sua mente, né? Que é o tema da nossa palestra dessa semana, e também falando exatamente das crises internas e externas da vida missionária. Quem está falando é alguém que tem experiência, não só na teoria, mas viveu isso na prática. Então nós vamos aí agora voltar com o pastor Israel, e ele vai nos falar sobre essa questão. Quando a igreja envia um missionário, geralmente ela, depois de pouco tempo, ela já começa a cobrar resultados, né? Então esse missionário, ele se sente sob pressão, ele se sente numa situação difícil. Na sua opinião, pastor, se a igreja começa a cobrar já de imediato, esse missionário está sob pressão, e por quê? Com o senhor. Pastor Saulo, voltando um pouquinho só a respeito de nós falarmos de frustração, decepção e desilusão, muitas vezes, existe antes de ir para missões, durante as missões, depois das missões, né? Nós precisamos tirar uma máscara, e isso para nós é muito importante. Nós precisamos ser autênticos, nós precisamos encarar as nossas decepções, as nossas frustrações e as nossas desilusões de frente, de cara, e pedir para que Deus possa curar a nossa alma, pedir para que Deus possa tratar deste assunto. Entende ou não? Agora, preste atenção. Tudo depende de como esse missionário, pastor, tem o relacionamento dele na base, na igreja, antes de ser enviado. Você não é uma pessoa responsável, você não é uma pessoa de confiança, você não é uma pessoa íntegra. Se realmente tem uma chamada missionária muito forte, dada por Deus, se o pastor presidente dele, se a Secretaria de Missões da Igreja ou a Sename tem conhecimento da vida dele, da responsabilidade, do relacionamento dele com a esposa, do relacionamento dele com os filhos, antes de ir, a igreja não tem necessidade de cobrar, pastor. Porque a igreja vai ficar sabendo de que esse homem, ele é responsável. Ele vai fazer a obra de Deus, né? Então, uma vez que o missionário vai, ele tem a responsabilidade, pastor, de começar a fazer o evangelismo. Ele chega, se instala rapidinho e logo depois sai fazendo o quê? Evangelismo. Sai pregando, folheto, falando de Jesus e começando a realizar os cultos na casa dessas pessoas. Pastor, quem for braço curto
no local onde ele trabalhava, vai ser braço curto nas missões, vai ser braço curto aonde ele for, pastor. Quem gosta de dormir, pastor, lá onde ele estava, ele vai continuar dormindo, sabe para onde ele vai. Então, tem que ter uma conscientização de que, de repente, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu me lembro que uma vez o pastor Satiro estava contando um testemunho e ele levantava 6h, 6h30, 7h da manhã, e ia lá para a porta da casa dele e vendo os irmãos indo trabalhar. E ele dizia assim: os meus irmãos levantam cedo para ir trabalhar, por que eu não posso levantar cedo para poder ver eles e também fazer o trabalho? Eu tive a grata satisfação de conhecer o pastor Daniel Berg. Eu cuidei, lavei os pés do pastor Daniel Berg. Eu colocava talco, eu coloquei meia, chinelo. E o pastor Daniel Berg levantava de manhã, pastor, com a bolsa dele cheia de folheto, e saía fazendo evangelismo. Voltava às 5h, 5h30, 6h da tarde. Isso todo santo dia. Então, a Suécia não tinha necessidade de cobrar o trabalho do pastor Daniel. O que eu preciso só passar, de repente, para os missionários, para aqueles que enviam, para o missionário que é enviado, né? É de que os olhos de Deus estão em cima de nós. Ele está nos vendo. Então, muitas vezes, o missionário tem que dar um tempo, pastor, dele poder começar a fazer a obra. O missionário é que tem que ligar e dizer assim: olha, Jesus salvou 2 pessoas, Jesus salvou 5 pessoas. O pastor, dá para o senhor enviar aqui o pastor fulano de tal, quem o senhor quiser, para fazer o batismo. Então, o missionário é que tem que reportar, de repente, lá à base, dizendo o que Deus está fazendo aqui, para recriar o coração do pastor que enviou e também aqueles que contribuem a missões, para aqueles que dão o dinheiro, né? Então, tem muitos missionários que muitas vezes vão para missões e se isolam. Não ligam, não mandam uma carta, não falam, não registram. Aí, muitas vezes, cobram, né? Existe, pastor, norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente. Existem lugares que é mais tranquilo, existem lugares que é mais difíceis, lugares mais fáceis. Então, dependendo da região para onde o missionário vai, tem que dar um tempo para ele poder tirar as pedras, tirar os tocos e arar a terra. O que nós temos que entender é que muitas vezes nós olhamos diferente. Primeiro, eu tenho que trabalhar na terra, como se fosse numa fazenda. Eu vou arar a terra, eu vou preparar a terra. Aí, de repente, pode vir um outro para semear. De repente, vem um outro para poder regar. E o crescimento, quem vai dar é Deus. Agora, muitas vezes, eu estou falando isso porque eu já vi. Eu já vi, já ouvi, já participei de reunião onde algumas lideranças cobram do missionário, sabe? Poxa, você está lá há um mês e não tem uma alma, você está lá há tanto tempo e não ganhou nada. Esse missionário acaba ficando debaixo de pressão, sabe? Então, é muito interessante, é muito importante, de repente, você dar um tempo, deixar o missionário precisa dar o relatório sem ser obrigação. Eu sou obrigado a passar relatório. Não, o missionário tem que dar o relatório por boa vontade, por um cumprimento do coração e do trabalho dele. Isso é muito importante, sabe? E o relatório vai ser bênção para ele e vai ser bênção para a igreja. O senhor não queira saber os conselhos que eu já tive por esse mundo afora, para eu poder, de repente, falar a respeito do meu trabalho. Olha, você pega as piores roupas que você tem, usa e vai para o Brasil para você poder receber boas ofertas, porque se você for bem vestido, não vão te dar oferta. Ou então você conta história triste, ou então você fala que você já tem não sei quantas pessoas. Eu olho e disse: gente, para que eu vou enganar o homem se eu não tenho como enganar a Deus?
Se eu for sincero a Deus, eu vou ser sincero aos homens. Então, não tenho necessidade. Então, eu particularmente, pastor, nunca estive debaixo de pressão. A não ser quando chego no Brasil, que algumas pessoas perguntam para mim, quantos crentes tem a tua igreja? Eu falei, não sei. Quantos membros? Também não sei. Porque eu já ganhei muita gente para Jesus em muitas regiões que eles não estão comigo. Me entende ou não? Então, quantas congregações você tem? Eu não tenho nenhuma, né? Eu entrei dentro do sistema americano, eu vou liderando e assim por diante, que eu tenho menos responsabilidade, vamos dizer assim, a não ser espiritual e ministerial. Então, quantas pessoas você batizou neste ano? Eu não tenho ideia, pastor. Não tenho ideia porque eu posso fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Tem água? Tem. Você crê? Creio. Você passou pelo período ali, passei pelo discipulado. Vamos batizar? Você quer batizar? Por que eu vou perder tempo? Me entende ou não? Se pode fazer o batismo. Então, eu acho o seguinte, tem que deixar um missionário, entre aspas, tranquilo, mas observando ele, acompanhando ele, apoiando, visitando o missionário, pastor. Pastor, eu sei que nenhuma das igrejas no Brasil teve ou tem esse compromisso comigo, mas poucos foram aqueles que vieram me visitar. Poucos foram aqueles que conhecem a minha história. Então, eu acho que o missionário tem que receber a visita, tem que ter um apoio. O missionário, pastor, tem que ter, sabe, de repente, saber que o pastor dele está vindo. Aí ele vai trabalhar para mostrar serviço. Ele vai trabalhar para falar, pastor, está aqui a igreja. É o matar a pera. Igual eu fui lá no Peru. É o matar a pera. Mas foi o que Deus nos deu. Entendeu? É o matar a pera. É uma região que quase não chove. Fazia 40 anos que não chovia, pastor. Então não tem necessidade de ter telhado. Era só uma tapera e umas folhas de palmeira em cima, sabe? E os bancos. Então, eu acho assim, pastor, o nosso compromisso primeiro é com Deus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O meu compromisso é com o Senhor Jesus. O meu compromisso é com o meu ministério. O meu compromisso com a minha liderança. E eu quero ter o prazer e a alegria, sabe? De dizer, ganhamos para o Senhor Jesus, fizemos isso, ou fizemos aquilo, passar o relatório, né? Muitas vezes eu chego no Belém, pastor Zé, eu perguntei, meu filho, como é que você está? Está tudo bem, pastor. Como é que está a obra? Indo bem. A obra em Raianes, pastor, está indo maravilhosamente bem. Meu filho, pastor Denis, Esforcinho, Marcelino da Silva, Deus chamou, Deus colocou. Amanhã eu vou contar uma experiência com relação a ele, com a família, muito linda, pastor. Deus aprovando todas as coisas. Então, para que Deus aprove o meu trabalho, eu preciso arregaçar a manga e fazer o trabalho. Me entende ou não? Eu não gosto de fazer a obra do Senhor relaxadamente, pastor. Nós temos que ter responsabilidade, porque nós trabalhamos com almas. Isso é muito importante, pastor, o que o senhor falou um pouco atrás, que o missionário é na sua cidade local, na sua igreja local, ele vai fazer a mesma coisa lá no campo missionário, né? Sim. Então, é importantíssimo a igreja, a Secretaria de Missões, saber realmente quem está sendo enviado ao campo, para que não venha essas frustrações, essas decepções. Sim. E também concordo com o senhor. Eu acho que automaticamente o missionário ele teria que voluntariamente prestar conta, né? E não precisar de o diretor de missões ou o pastor estar entrando em contato para que ele prestasse esse relatório. Oi. Tá Oi, pastor. Estamos em sintonia. Eu estava dizendo que é importante que o missionário, como o senhor disse, voluntariamente prestasse conta e não esperar que alguém ligasse, né, para pedir esse relatório. É um dever do missionário, é um dever do pastor auxiliar, é um dever daquele que está cuidando de uma congregação
prestar o relatório para o seu líder. É um dever, sabe, que tem que ser colocado no papel, ou então ligar e dizer como é que está indo a obra, sabe? Esse lance, eu me lembro, meu pai pastor presidente, eu já fui pastor presidente de igreja também, esse lance da gente chegar para o pastor auxiliar da congregação e falar, meu filho, o que está acontecendo? Tem 2 semanas que eu não te vejo, eu não sei o que está acontecendo na congregação. Isso é ruim, pastor. Ou então o pastor presidente tem que ligar para o missionário e falar, rapaz, tem 2 meses que você não liga, o que está acontecendo? Você morreu? Foi arrebatado? Isso é péssimo, isso é muito ruim. Então é muito importante, de repente, sabe, os missionários que estão ligados direto à Sename, passar o relatório. Os missionários que estão ligados diretamente com os departamentos de missões das igrejas, passar o relatório, fazer uma ligação. Faz uma ligação. O pastor presidente, muitas vezes, tem muitas coisas para fazer, não tem como falar com ele. Eu, muitas vezes, não ligo, eu não perturbo o pastor Zé Wellington, eu sei a responsabilidade que ele tem, me entendeu? Mas eu ligo para um outro pastor, para um auxiliar. Olha, fala para o pastor Zé Wellington que eu estou aqui, estou vivo, estamos juntos, está me entendendo? Eu tenho meu cunhado que ajuda o pastor Zé Wellington lá, o pastor Laertes Porci, né? Então, o cunhador fala para o pastor Zé Wellington que eu estou vivo, que eu estou bem, graças a Deus estamos tranquilos, estamos fazendo a obra do Senhor. Pastor, eu trabalhei muitos anos com meu pai, eu trabalhei muitos anos com o pastor Zé Wellington, sabe? Eles nunca me pediram relatório, pastor, eu sempre cheguei e ofereci. Eu sempre cheguei e dei, sabe? Hoje, por exemplo, eu presto conta para a Assembleia de Deus Americana. Hoje eu presto conta, muitas vezes, para os meus amigos pastores, lá para o meu filho. Meu filho é pastor presidente da igreja. Lá eu sou somente hoje e faço parte só do ministério e da igreja, mas eu presto relatório, eu falo o que é que nós estamos fazendo. Então isso é muito importante, pastor, é um dever. Essa interação, essa comunicação entre o missionário e a igreja é super importante. Como o senhor disse, é muito melhor quando parte do missionário do que da igreja, né, está cobrando isso do missionário. Pastor, quantos minutinhos eu tenho? Tem 3 minutos para nós. Pastor, vou contar bem rapidinho. Eu estava no Nordeste, eu ouvi essa história. O missionário com a esposa e o filho lá no campo missionário, lá na Ribeirinha, que tem que ser tudo de barco, né? Ali no Amazonas, aquele lado lá. E, de repente, a esposa chegou e disse, meu filho, não tem mais comida, não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem mais nada. Como é que nós vamos fazer para comer? Sendo que a visita do missionário, a visita da base que ia fazer na casa dele, ia levar mais alguns dias, talvez 1 semana ou 2 semanas. De repente, eles olharam e viram a criança com um tijolo na mão, e falando, e dizendo, e sabe, de um lado, eu não sei se você já conhece essa história, e falando, e dizendo, e conversando, e o casal olhou para o filho e falou, o que está acontecendo, né, com um tijolo na mão, e falando, aquele negócio todo. E, de repente, pegou os tijolos, jogou fora e foi brincar. Passado, acho que no outro dia, no final do dia, o barco encosta. Quando o barco encostou, o missionário com a esposa foi lá ver o que aconteceu. Estava lá o pastor, juntamente com os irmãos, e o barco cheio de mantimento. Aí o pastor olhou e falou assim, o que é isso, gente? Era para vocês estarem aqui daqui 10 dias? Como é que vocês estão chegando hoje? Aí sabe o que o pastor falou? O teu filho me ligou. Com tijolo. Pastor, o teu filho me ligou e disse o que estava precisando. E nós trouxemos. Ele, inclusive, tinha pedido, parece que uma barra de chocolate, algo parecido assim. Pastor, o que nós temos que entender, pastor, o que nós temos que entender, se o nosso relacionamento com Deus estiver 100%, o meu relacionamento com os homens também vão estar 100%. Se eu presto conta para Deus, eu presto conta para os homens. Se eu não presto conta para Deus, eu não presto para os homens. Amém. O senhor fechou aí, resumindo tudo, né? Se eu não estiver fazendo um trabalho para Deus, muito menos para os homens, porque sim, Deus, ele vê todas as coisas, né? Então não tem como eu esconder nada de Deus. E se eu não escondo nada de Deus, não tem nada demais eu passar e prestar um relatório para os homens. Muito boa, né? Aí a sua
explanação, encerrando esse segundo bloco. Nós vamos agora com Moisés e logo depois a gente volta para fazermos aqui o finalmente. Com você, Moisés, direto do Rio. Amém, graças a Deus, que bênção aqui na nossa programação. Nós temos aqui diversos irmãos participando e vamos agora passar o vídeo do nosso pastor Joel Holder, ele que está também apoiando a campanha Eu Faço Missões 2020. Dia Nacional de Missões. Está convocando todos que podem cooperar com essa obra que anualmente é feita. Naturalmente, estamos acompanhando o processo que está sendo desenvolvido, mas, segundo a vontade de Deus, iremos colaborar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Dia Nacional de Missões, unidos, desafios vencidos. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami. CG. No último ano, a campanha Eu Faço Missões. A obra missionária, ela é feita com muito sacrifício, ela tem que ter dedicação, ela tem que ter ali corações abertos, mãos preparadas, joelhos também dobrados e pessoas que são enviadas. Essas pessoas que são enviadas necessitam ter todo o nosso apoio espiritual e também o nosso apoio material, o nosso apoio financeiro. E nós temos essa data, não é? A data tão linda, quando o Brasil celebra o Dia Nacional de Missões, um dia especial, quando a igreja em todo o Brasil se reúne num só propósito de orar e de cooperar, de ofertar para a obra missionária. E nós temos a nossa Secretaria Nacional de Missões, um órgão da nossa Convenção Geral, que necessita de todo este apoio, necessita do apoio da igreja e de apoio aos missionários. Porém, a Senami somente pode dar este apoio se ela receber o apoio. A Senami é um canal de bênçãos, não é? Ela reúne a força através das nossas igrejas no Brasil, não que ela envie, sustente, mas existem muitos outros desafios que não é o sustento diário, não é? São muitos desafios. Então, nós estamos aqui, não é, em nome do Senhor Jesus, junto à Senami, à Convenção Geral, pedindo este apoio. E a nossa igreja, para ela continuar sendo abençoada, ela precisa doar. Esse é o segredo da multiplicação. À medida que a gente abre as mãos para a obra de Deus, Deus abre as portas dos céus. Queremos ter as portas dos céus abertas, não é, sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Vamos contribuir. Contribuindo com alegria, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, nós estaremos cooperando para receber no céu a nosso galardão, a nossa recompensa, mas aqui na terra o Senhor Deus, Ele é fiel, Ele prometeu 100 vezes mais. Então o Senhor tem muito para dar para cada um de nós. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB, apoio CPAD. Muito bem, aqui na nossa programação. Voltamos então com a Live Senami, a apresentação do pastor Saulo Gregório com o nosso convidado na Outra América, o pastor Israel Marcelino. Ok aí, Moisés, que Deus continue aí te abençoando. Quero agradecer ao nosso querido diretor executivo da CPAD, nosso querido irmão Ronaldo, que tem sempre dado apoio aí nas campanhas Eu Faço Missões, falando exatamente sobre o Dia Nacional de Missões. Pastor Joel Holden, o nosso abraço aí em Porto Velho, que Deus continue dando saúde para o senhor. Enfim, a todos vocês que têm contribuído, direto ou indiretamente, para que a Senami, através dessa campanha Eu Faço Missões, possa estar financiando projetos missionários, abençoando famílias missionárias. Voltando agora com o querido pastor Israel, eu gostaria que ele estivesse orando para finalizar a live de hoje, lembrando dos profissionais de saúde, né? São muitos que estão aí, né, em frente a essa situação tão difícil do coronavírus, então que ele possa estar orando para que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los e também guardar a sua família. Com você,
pastor Israel Marcelino. Nós vamos agradecer a Deus por essa live, pastor. Sinto que essa live foi, muito edificante para a minha vida, inclusive. E nós vamos estar orando pelos dentistas, nós vamos estar orando pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, está orando pelos médicos que estão na linha de frente, e por que não pela farmacologia, para os cientistas descobrirem realmente essa vacina que seja eficiente para que tudo isso venha por uma paralisação global. Nós vamos orar por eles para que Deus possa guardá-los, fortalecê-los, e também que venha um tempo melhor, venha um tempo bom de vida e de saúde. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, chegamos mais uma vez diante do Senhor. Queremos te agradecer por esse momento, por essa live, abençoando, Deus, a vida de todos aqueles que participaram, todos os pastores, suas famílias, todos os missionários com as suas famílias, toda a diretoria da Sename, na pessoa do pastor Saulo. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Quero colocar nas tuas mãos agora, Senhor, todos os profissionais liberais, os dentistas, os enfermeiros e enfermeiras, os médicos, aqueles que estão na linha de frente lutando contra o coronavírus. Senhor, eu gostaria de fazer esse pedido, de fazer esse clamor, Senhor. Paralisa o coronavírus, tira toda a força dele, Senhor. Abençoa os cientistas e abençoe os laboratórios, que possam descobrir, Senhor, a vacina certa, o medicamento certo, que haja uma paralisação, Senhor. Ordena isso em nome de Jesus, de morte, ceifando vida de milhares de pessoas. Senhor, não só no Brasil, mas nos 4 cantos desta terra. Nós precisamos ter liberdade, Senhor, de entrar, de sair, de ir e de vir. Dá-nos saúde, guarda-nos, ó Deus, do contágio do coronavírus. Todos os nossos irmãos, pastores, esposa, família, que de repente se contagiaram, Senhor, estão contagiados com o coronavírus. Pai, que seja repreendido agora esse contágio em nome de Jesus. Não permita que os médicos, que os enfermeiros e enfermeiras, as médicas, não permita que os dentistas, os profissionais liberais de saúde, Senhor, sejam contaminados com este coronavírus. Abençoa a tua igreja. Abra, Senhor, abra todas as portas. A tua igreja precisa do sobrenatural e nós cremos no sobrenatural do Deus que nós servimos, que é um Deus vivo. Ouve e atende as nossas orações, nos guardando durante este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, querido pastor Israel. Foi um prazer tê-lo novamente. Que Deus o abençoe e eu aguardo o senhor aqui novamente amanhã. E você que está nos assistindo, amanhã, 11 horas, vamos dar continuidade desse assunto tão importante, crises internas e crises externas na vida missionária. Então, esteja conosco, compartilhe, chame mais pessoas para estar participando. Eu tenho certeza que vai estar edificando sua vida. Que Deus abençoe e até amanhã na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Estamos inaugurando o projeto Aquaponia no Sertão, um projeto social que vem beneficiar as comunidades rurais aqui desta região. Esse projeto está dentro do PIS. PIS é Plantando Igreja no Sertão do Seridó. E tivemos o patrocínio da Sename, da nossa igreja, a DC, a nossa Secretaria de Missões, também o Chá Lírio dos Vales e outros irmãos que contribuíram para a plantação deste projeto de aquaponia, um projeto piloto que acredito que é o primeiro de outros projetos que estaremos desenvolvendo aqui na nossa região. Não, quero agradecer a Sename, o pastor Saulo, o pastor José Wellington, pela doação da maior parte desse projeto e a todos que contribuíram. Meu muito obrigado.
Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Secretaria Nacional de Missões. A paz do Senhor, bom dia a todos. Meu nome é Sunamita, sou de Natal, da Ederne. Eu faço missões. Pai do Senhor, bom dia, meu povo. É Marinês Santana de Salvador. Eu faço missões. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Alexandre Nunes, pastor, um dos auxiliares aqui no setor 10, na cidade de Barueri, São Paulo. Eu faço missões. Somos também parceiros Senami e EMAD. Abraços ao pastor Saulo Gregório Lima e ao pastor Moisés. Pastor Erivaldo Leal, Osasco, Brasil. Eu faço missões. Deus abençoe, missionários. Parabéns pelo trabalho. Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Misael, do estado do Amapá, município de Pedra Branca do Amapari. Eu faço missões. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Saulo, pastor Raimundo. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Meu nome é Cacildo. Sou agente missionário há 18 anos e eu faço missões. Eu faço missões. Eu faço missões. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sandra Barbosa Calixto Gomes. Eu sou de Salvador, Brasil, e eu faço missões. A paz do Senhor